Saudações a todos, bem-vindo à nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje nós vamos apresentar o nosso artigo acadêmico, ou seja, o objeto da nossa disciplina, trabalho de conclusão de curso. Dentro dessa disciplina vocês sabem que nós vamos trabalhar um artigo acadêmico, correto? Muito bem, na aula anterior a gente viu toda a estrutura de fazer uma pesquisa. Eu tenho certeza que vocês já acessaram aquelas páginas da ANPED, do periódico CAPES, do domínio público. Acessem, lá vocês vão ter o tema de interesse. Esse tema de interesse ele vai surgir da sua vivência aí no dia a dia com os alunos. Esse tema vai surgir do seu gosto por alguma área específica das disciplinas estudadas ao longo do curso, correto? Então, lembrando que esse objeto de estudo ele tem a ver com a educação de jovens e adultos na diversidade e inclusão social, e lá a gente tem diversos temas. No próprios slides da aula anterior tinha algumas temáticas específicas lá, alguns exemplos, e aí vocês podem ter aqueles exemplos, podem acessar aquelas ideias, podem trazer para o seu trabalho, tá bom? Então, acessem, verifiquem, podem copiar a ideia sempre trazendo a fonte, ok? Sempre dizendo, esse trabalho já foi utilizado, já foi feito em tal e tal lugar, pretende-se fazer aqui para verificar se aqui tem a mesma consistência, a mesma observação, se é diferente, se é não, ok? Isso quando você... Ou acesse aquela ideia para surgir uma nova e aí fazer uma pesquisa diferente daquela, não quero ter a minha própria ideia, beleza, façam isso, tá bom? Mas aí use aquelas ferramentas eletrônicas disponíveis para vocês para fazer essa pesquisa. O objeto hoje da nossa aula é compreender a construção do nosso artigo científico, né? E quais são esses elementos essenciais que vão estar no nosso artigo acadêmico. Para início, a gente mostra essa figura. Nessa figura, nós temos todos os elementos que compõem o nosso artigo. Então, nós temos desde do título do autor, da instituição, passando para o resumo, a introdução, a metodologia, ali onde você vai apresentar os seus dados, os resultados e as suas discussões, e ao final você traz as conclusões e depois as referências. Observe que a gente deixou um destaque especial nesse texto para o centro. Observe que o centro ele está mais em destacado azul, aqui também. É que na construção do nosso artigo, eu inicio, ou seja, dessa parte mais branca, eu inicio de uma concepção mais geral, esse tema meu, educação de jovens e adultos, aí eu falei esse tema, surgimento dessas ideias, contexto dessas ideias no Brasil e no mundo, e aí até chegar no meu específico, que é ali na minha localidade, na minha cidade ou naquele problema específico. Então eu começo de um tema mais geral e vou para o mais específico, correto? Assim, depois nas conclusões, que eu vou saindo do específico e vou para uma ideia mais geral. Por isso esse destaque, essa observação. E a primeira parte que compõe o nosso artigo acadêmico é o resumo. Não necessariamente precisa ser o primeiro passo que você tem que fazer, o primeiro objeto, correto? Eu só estou fazendo na ordem de posicionamento do artigo. A primeira coisa que você vê num artigo é um resumo. E ao trazer esse primeiro passo aqui, é para você ter um destaque especial para o resumo, porque ele é a fonte de pesquisa, correto? Toda vez que você, por exemplo, você acessou aquelas páginas da ANPED, do periódico CAPES, você achou um artigo, o que você fez? Você leu o resumo, ok? No resumo, você leu o resumo, você soube se te interessava ou não. Do resumo, você me interessou, aí você baixa o texto, sei lá, e lê ele na sua totalidade. Se não te interessou, você nem lê aquele artigo, correto? Você nem leu, você leu o resumo, mas não é isso, você já descartou aquele e foi em busca de outro. Então a necessidade de você escrever um bom resumo é porque ele é o cartão de visita do seu trabalho. Então todo mundo, na hora que for ler o seu trabalho, ele lê o resumo. Pelo resumo ele vai saber se interessa ou não aquela pesquisa, se estiver bem construído. Porque quando você faz um resumo bem detalhado, bem construído, ele funciona como um mini artigo. Todos os pontos que tem lá no seu artigo, no texto longo, ele vai estar ali naquele texto de menos de meia página. Ali você vai ter a sua contextualização, normalmente você vai destacar qual é o seu objeto de estudo, qual foi o procedimento metodológico que você utilizou, qual foi o seu achado e qual é as suas conclusões. Você consegue destacar tudo isso naquele mini resumo. Se você colocou aí tudo isso detalhado, você fez um resumo excelente. E quando vocês estiverem fazendo pesquisa, tenho certeza, você vai ler primeiro o resumo. Leu o resumo, interessou? Aí você vai ler o texto na totalidade, correto?
Esse resumo ele precisa estar de forma clara, concisa, correto? Bem resumido também. Porque resumos, quanto mais curtos, eles são mais lidos. Resumo longo, as pessoas normalmente têm... não leem muito, né? Então, um resumo curto te interessa mais. Porque se o resumo estiver muito longo, a pessoa fala, nossa, esse texto vai estar enjoativo, nem vou ler ele. Tá bom? No resumo é sempre bom você pontuar qual foi o seu principal achado. Né? A sua principal achado você vai colocar aqui. Não faça suspense. Isso aqui não é novela para você guardar lá para o último ponto do seu trabalho de conclusão, deixar lá para o capítulo final. Não. Texto acadêmico já traz essa informação, ok? Já traga essa informação de cara que aí você vai ter todo o interesse do seu leitor. Vejam aqui nesse slide os principais tópicos que contemplam em um bom resumo. Normalmente, um bom resumo você vai ter o seu contexto, tá bom? O contexto é qual é o tema do meu artigo. Por exemplo, aquele exemplo lá era o estudo de softwares educacionais no ensino de matemática. E aí você vai falar que o ensino de matemática sofre ao longo dos anos e com o auxílio de tecnologia nos últimos anos pode ser melhorado, por exemplo. E aí você está contextualizando qual é o seu problema. Essa lacuna, ou gap, é o que ainda não foi estudado, correto? Então, se você está fazendo uma pesquisa acadêmica, é porque você está estudando um objeto que ainda não foi estudado. Mesmo que aquele objeto... mas eu estou pegando um tema que foi estudado, mas ele foi estudado lá no interior de Mato Grosso do Sul. Então você não estudou isso aqui. Eu posso pegar aquela ideia lá e verificar aqui. Isso aqui ocorre do mesmo jeito que ocorre lá? Então é uma lacuna. E aí eu vou trazer qual é o objetivo de fazer essa pesquisa. O objetivo normalmente é responder essa lacuna. Qual foi a sua metodologia, quais são os procedimentos que você utilizou, quais são os resultados e, por fim, as conclusões ou considerações finais. Um exemplo aqui de um bom resumo. Toda vez que vocês quiserem achar esse modelo aqui, esse modelo está nessa revista de saúde pública, tá bom? Nessa revista de saúde pública, quando você escreve o resumo, ele já vai nesse formato, onde você já destaca qual foi o objetivo da pesquisa, onde você destaca quais foram os métodos, correto? Onde você destaca quais foram os resultados e onde você destaca ainda as considerações finais, as conclusões. Esse é um bom resumo. No próprio resumo você já identifica um mini artigo. Se te interessar, você vai ler o texto completo. Muito bem. Passado pelo resumo, nós vamos para a nossa introdução. Essa introdução tem a finalidade de apresentar o seu tema, o seu problema, né, a contextualização do seu problema, explicar os objetivos que você espera atingir, né, declarar suas hipóteses, o seu posicionamento, as suas suposições, né, você destacar qual é a pergunta, quais são as justificativas. Você vai fazer tudo isso dentro desse capítulo da introdução. Você não precisa ficar criando subtítulos. Os artigos, normalmente ele vem problema, objetivo, não precisa falar 2 pontos, objetivo, não. No próprio teor, na própria leitura, na leitura do artigo, você tem que fazer isso de forma coesa e estruturada, que você consegue identificar o objetivo, a justificativa, sem precisar de ficar criando capítulos separados, tá bom? O objetivo ele é apresentar o seu trabalho para o leitor. Olha só, um bom resumo, desculpa, uma boa introdução, ele é feito mais ou menos nesse formato, correto? Onde você inicia pela contextualização, correto? Aqui a contextualização. Ou seja, você vai apresentar as informações gerais do seu tema. Logo em seguida, você pode trazer o que ainda está em aberto, né? O que ainda não foi estudado sobre o seu tema, qual é a lacuna, o gap, onde você também vai trazer a sua pergunta a ser respondido, onde você vai trazer também as suas suposições, as suas hipóteses, correto? Logo em seguida, você tem a sumarização de pesquisas anteriores, ou seja, o que já foi trabalhado sobre esse tema, quais são as teorias que estudam esse tema. E aí eu vou trazer essas teorias, ou uma delas, né, o seu trabalho pode estar embasado em uma única teoria. Então eu estou embasado na teoria de Paulo Freire, e aí eu vou trazer a teoria dele para a minha pesquisa, correto? Essa ordem, né, essa ordem aqui entre esses 2 capítulos, não significa que é nesse formato, não. Você pode contextualizar e na própria contextualização, onde você já vai trazendo
como esse tema vem sendo discutido, você já pode entrar com o seu referencial teórico ali e já trazer as teorias que estão trabalhando e tudo mais. Então a ordem desses fatores aí não vai alterar o produto, tá bom? E ao final você tem aqui os seus objetivos e a sua justificativa de realizar essa pesquisa. Essa construção lembrar mais tarde essa construção da introdução, ela deve fluir, né, desse geral, ou seja, você vai sair dessas contextualizações gerais desse tema até você chegar no tema específico, tá bom? Ou seja, você aprofundando a sua pesquisa até chegar no seu interesse, de estudo, tá bom? Ele inicia de uma argumentação geral e vai encaminhando para um contexto mais específico, aquele objeto de estudo que você está realizando aí, tá bom? O referencial teórico, né, você é obrigado a trazer citações e referências, ou seja, é você mostrar de onde vieram as ideias, e de onde vieram as ideias, toda vez que você trazer isso, você tem que colocar de onde vieram, senão você vai caracterizar a sua pesquisa como plágio. Tá bom? Então, eu estou estudando a educação de jovens e adultos porque isso vai influenciar em melhoras e não sei o que e tudo mais. Mas onde você já viu isso? Eu vi, mas não coloquei. Mas então, traz essa citação porque senão caracteriza a sua pesquisa como cópia, plágio. E aí, fazer plágio, a banca pode reprovar você, inclusive perder o curso. O curso que você está realizando. Então não cometa essa falha. O seu orientador ele vai estar dando um enfoque especial para esse ponto e vocês estão conversando junto, vão chegar a um denominador comum. Tá bom? O autor ele faz essas citações para mostrar onde aquele tema seu veio e como é que esse tema está sendo trabalhado nos últimos anos. Então você deve fazer posicionar o seu tema, como é que ele está em relação à academia como um todo. Tá bom? Dicas, né? Dicas para você selecionar boas referências. Então normalmente eu vou achar aqueles artigos seminais, aqueles trabalhos pioneiros. Normalmente quando é um determinado tema específico tem algum autor que sobressai. Eu estou falando de burocracia, então eu vou falar de Weber na minha pesquisa. Correto? Eu estou falando sobre metodologias de avaliação, então eu vou falar de Minayo, então eu sempre tenho algum teórico importante da minha determinada área para trabalhar o tema. Então artigos seminais, correto? Ou artigos mais recentes, ou seja, por exemplo, vocês fizeram aquela pesquisa no site da Amped, então foram lá no artigos publicados em 2015, na hora que vocês estavam no Cielo, acharam a revista de educação, os artigos publicados já em 2016, ou seja, o estado da arte sobre o seu tema, como ele está sendo trabalhado hoje, né? E as pesquisas relevantes, né? Ou seja, aquelas pesquisas de grandes impactos, que foram referências, grandes livros, que trazem uma importância para falar do tema, correto? Então, leia um artigo, uma dica quando você estiver lendo um artigo, que você estiver trabalhando, veja nas referências dele, eu gostei desse artigo, esse artigo é muito bom, é exatamente o que eu quero trabalhar. Significa que provavelmente as referências que ele está utilizando também são ótimas referências para você trabalhar no seu artigo, tá bom? Os resultados de discussões é um capítulo importante onde você vai apresentar o seu trabalho, né? Então eu vou trazer todos os meus trabalhos aqui, onde você vai ilustrar figuras, trazer dados, informações. Então é um capítulo importantíssimo da sua pesquisa, é onde você quando lê um artigo que você se interessa, você vai lá nesse capítulo dos resultados de discussões, como é que ele chegou a esse resultado, como é que ele fez isso, qual foi o resultado que ele achou, para depois você pegar aquele achado dele e, por exemplo, comparar com o seu achado. Então Vitor Paro, quando estudou gestão democrática, ele achou numa escola no interior de São Paulo, foi assim, assim, assado. E aí você vai dizer, aqui aconteceu do mesmo jeito, ou seja, corrobora a minha pesquisa com a ideia que ele está implementando lá. Outra parte importante, né,
desses resultados de discussões, ele faz ele leva da introdução para a conclusão, né? Então é onde você vai fazer esse background, ou seja, as teorias, comparar essas teorias, o resultado que você teve com as teorias, tá bom? Onde você vai descrever essas pesquisas, interpretá-las, os gráficos e as tabelas, perspectivas, onde você pode apresentar inclusive perspectivas de estudo, ok? Quando você estiver escrevendo isso, é bom você fazer uma boa observação ao estilo da escrita, sem abreviações, numerais, qual é o tempo verbal. Se é no passado, então construa todo o texto no passado. Se é no presente, você pode fazer essa pesquisa no presente. Ou se é na primeira pessoa, né? Você pode construir, não é errado, eu posso construir uma pesquisa desse jeito. Então, uma pesquisa de viés qualitativo, isso vai influenciar na metodologia, ou uma pesquisa caracterizando em terceira pessoa. Tá bom? Então, a linguagem ela tem que estar escrita do início ao fim do mesmo modo. E evitar essas ambiguidades e redundâncias. Normalmente, a gente diz que é sempre bom vocês passar por um profissional de linguística o seu texto ao final. Bom, o seu orientador ele te dá orientações teóricas e metodológicas e uma revisão ortográfica por um profissional da área é sempre bom. Por fim, nós temos ainda as nossas considerações finais. Ela tem a função de afirmar a importância da pesquisa para o desenvolvimento da ciência. Normalmente você vai caracterizar isso, por que essa pesquisa sua desenvolve a ciência. Deve corresponder aos seus objetivos lá no início, então aqui você vai comparar com seus objetivos lá no início da pesquisa, tá bom? E os fluxos das ideias, que vai do geral para o específico. Agora aqui nas conclusões você diferencia da introdução, onde você sai do específico, né? Dos seus resultados, dos seus achados, vai comparar isso, vai interpretar esses resultados e vai comparar isso com a ciência, o que isso produz de bom e de relevante para a ciência. Esse é um bom aspecto das suas considerações finais ou conclusões. Muito bem, o passo a passo de uma pesquisa, tá bom? Só para a escolha do tema, revisão bibliográfica, revisão teórica, empírica, justificativa, formulação dos objetivos, sejam eles gerais e específicos, hipóteses, suposições, metodologia, coleta desses dados, análise e discussão, conclusão e a elaboração e apresentação desse artigo perante uma banca avaliadora. Essas são as nossas referências e nos veremos nas próximas aulas.